Olá, eu sou Luana Brandão, médica geriatra da Clínica Espaço Ativo. Estou aqui para falar um pouco sobre a importância do médico geriatra. O médico geriatra é aquele médico que estuda as doenças que acometem os indivíduos acima de 60 anos. Nós, geriatras, nos preocupamos com o processo natural de envelhecimento e se este envelhecimento será um envelhecimento bem-sucedido. A consulta com o geriatra, ela abrange vários sistemas. Nós, durante a consulta, percebemos se o paciente tem uma rede de suporte adequada, se a vida emocional desse paciente está interessante, se é uma vida emocional bem-sucedida, se este paciente usa muitos medicamentos, se este paciente tem uma história pregressa de alguma doença que interfira no seu processo natural de envelhecimento. Então, na consulta da geriatria, nós envolvemos vários fatores que possam interferir nesse processo natural de envelhecimento. É importante salientar que a consulta com o geriatra não exime a consulta de um outro médico da especialidade que esse paciente faça acompanhamento. Então, se um paciente faz acompanhamento com outro médico, um cardiologista, por exemplo, nós não vamos deixar de fazer acompanhamento com esse médico, mas nós vamos gerenciar e administrar a vida desse indivíduo de uma maneira um pouco mais adequada. Algumas dicas são interessantes na consulta do geriatra. É importante que o paciente leve todos os medicamentos, porque às vezes a gente pergunta qual é o medicamento que o senhor está usando, e aí a pessoa não lembra, ou não lembra o miligrama. Então é importante ou levar as receitas dos médicos, ou mais interessante ainda, as caixas. É isso mesmo, as caixas, uma sacolinha, que lá a gente coloca em cima da mesa e olha quais são as medicações, os horários, porque às vezes, como o indivíduo idoso usa muitas medicações, ele pode até estar utilizando medicamentos iguais, com nomes diferentes. Então, nós geriatras, nós entendemos que é importante essa administração das medicações. Durante a consulta, também a gente pergunta sobre a alimentação, nós perguntamos sobre a ingesta de água, que é muito importante nessa parte da vida, pois o indivíduo idoso às vezes não ingere água suficiente, porque às vezes não sente sede, então nós vamos perguntar sobre ingesta hídrica, vamos perguntar sobre alimentação, vamos perguntar sobre atividade física, porque é um dos pilares do envelhecimento saudável, a realização de atividade física. Por quê? Porque a atividade física vai prevenir queda, vai prevenir depressão, ansiedade. Então, é um dos pilares da nossa consulta, a atividade física. Vamos perguntar sobre a rede de suporte desse indivíduo, como é que é a vida em família, se existem bons relacionamentos, se existem as amizades, como é que é o papel social desse indivíduo durante o seu dia a dia, como é que é o papel dele na sociedade. Isso também faz parte da consulta geriátrica. É importante trazer uma listinha com todos os sintomas, porque a gente às vezes vai ao médico e esquece, Tem várias queixas em casa e quando vai ao médico a gente acaba esquecendo das queixas mais importantes. Porque neste momento da consulta é fundamental que nós entendamos qual foi o motivo pelo qual esse paciente foi à consulta geriátrica. Outra dica legal para a consulta da geriatria é levar todos os exames mais recentes, com pelo menos um ano para cá, para que nós possamos entender qual é o histórico de doença, qual é o histórico da vida desse indivíduo, quais foram os exames que já foram solicitados, para que a gente não faça a solicitação de exames que não tenham mais necessidade. Se você vier à consulta acompanhado ou se você vier acompanhando um idoso seu, deixe que essa pessoa idosa fale na consulta. Muitas das vezes as famílias elas vêm e começam a falar, Falam pelo indivíduo idoso. E nós, geriatras, tentamos ouvir muito o que este idoso tem a dizer. Às vezes, o que a família diz não é o que o idoso sente. Então, é importante deixar o indivíduo falar. É o momento da consulta do seu pai, é o momento da consulta da sua avó, é o momento da sua consulta. Então, a consulta com o geriatra ela acaba se tornando um pouco diferente das outras, porque nós valorizamos muito essa fala do idoso e o que eles têm para nos dizer. Por isso tudo, a consulta com o geriatra ela é um pouquinho mais prolongada, pelo que vocês percebem, Nós acabamos administrando várias áreas da saúde dessa pessoa, porque o nosso intuito na geriatria é identificar quais são os riscos para que esse indivíduo não tenha um envelhecimento bem-sucedido. E para nós, o envelhecimento bem-sucedido é aquele que nos dá autonomia e que nos dá independência. Você sabe qual é a diferença entre autonomia e independência? A autonomia é aquilo que nos dá a capacidade de tomarmos as nossas decisões sem auxílio de outras pessoas.
Então eu posso não poder me locomover, mas eu estou em perfeitas condições mentais para tomar as decisões sobre a minha vida. A independência é quando eu consigo realizar as minhas atividades sem o auxílio de outra pessoa. Então, com autonomia e independência, eu consigo tomar as rédeas da minha própria vida e ter um envelhecimento bem-sucedido. Então, a consulta com o geriatra, ela faz prevenção das doenças que possam agravar esse envelhecimento bem-sucedido, estimula que as pessoas tenham condição de fazer atividade física, que elas tenham uma vida social ativa, que elas cuidem bem das suas emoções, para que no futuro nós possamos ter independência e autonomia. Então essa é a diferença do médico geriatra para os outros médicos de outras especialidades. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo a vocês com todo prazer. Até a próxima. Tchau!